O cara que cunhou o termo de crime do colarinho branco é um professor da Escola de Chicago, né, da Universidade de Chicago. Ele justamente ele foi premiado, né? A sacada dele foi falar: ó, o crime do colarinho branco é justamente para te dizer que não é só pobre que comete crime, o rico também comete o crime. E aí ele era o blue collar, né? O cara que trabalha em fábrica, o trabalhador braçal, e o white collar, que é o colar branco, colar azul e branco, que é o cara de escritório. Eu não vou dizer, mas o crime do rico é pior que o crime do pobre. Não, o pobre e o rico, você tem rico honesto e pobre honesto. Você tem rico bandido e pobre bandido, filho do diabo e filho de Deus. Então, não é o crime, não é se o cara é rico, se o cara. Isso não me interessa. É o que o pessoal colocou aí nos comentários. Meu, se for crime hediondo, teve gente que falou: se for crime hediondo para mim, é pena capital. Isso é uma gradação. Você também não pode ser draconiano. O Drácon era aquele general macedônio, que o cara era muito radical. Então, por isso que é draconiano, o Drácon. E aí um soldado dele chegou e falou: pô, general, o senhor pune com morte, o senhor pune com a morte o cara que furta, e quem assassina, o senhor também pune com a morte? É desproporcional. Ele falou: não, é que eu não encontrei nada pior do que a morte para punir quem assassinou, quem cometeu homicídio. Assim, não, eu matava o cara 2 vezes. Então, esse é o ponto. Eu não quero punir um cara que roubou. O cara que roubar, ele tem que ser punido. O crime, ele não pode ser deixar disso. Ah, foi um crime pequeno, né? Roubou apenas um chocolate, deixa para lá. Não. Se você é o dono do mercadinho e toda hora te roubarem um chocolate, você vai quebrar o teu ganha-pão, o teu suor, o teu sangue. O teu trabalho é teu sangue, o dinheiro que você ganha é teu sangue. E aí vem para vir um cara falando: não, mas eu tô com vontade de comer o chocolate, eu não tenho dinheiro, então eu vou pegar o chocolate, eu vou te roubar o chocolate. É errado. Não pode roubar. Como é que é nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, se você pegar, tem esses caixas automáticos, né? Que você não. É o caixa que você mesmo passa a compra. Se você passar uma coisa a mais aqui, tanto que eles tomam maior cuidado lá para. É o peso, tal. Nos Estados Unidos é o seguinte: ninguém olha. Se você jogar coisa a mais ali sem passar, o pessoal não vai ficar de olho para ver se você está pegando. Pelo menos onde eu ia ali, ninguém ficava de olho. Mas eu nunca passei um negócio a mais. Eu pensava assim: meu, eh, o que pode acontecer com o cara se ele fizer alguma coisa assim? Aí depois eu cheguei a ver vídeos na internet, o cara pega um negocinho a mais e ele vai preso. Não é que, não, deixar para lá, foi só um pão a mais, aí. Não, você vai preso. E aí vai para o seu record, criminal record, vai para o seu prontuário, vai. Você não pode deixar isso para lá. A pessoa tem que ter medo, a pessoa tem que ter receio de fazer errado, até que entra na cultura. Por que o americano normal não faz? Porque o avô dele já não roubava, o bisavô já entrou na cultura, então não passa na cabeça dele de roubar ali alguma coisa a mais. Pô, eu vou jogar aqui alguma coisa a mais, ninguém vai ver, depois eu pago e finge que não deu nada. Mas sabe o que acontece? É o que a gente começou falando aqui com o Gabriel. Deus está vendo, cara. Deus está vendo tudo que você, Deus está vendo o que você pensa. É a ética da estética, né? O programa lá do meu irmão, fiquei falando para ele. Você vê todas essas leis mosaicas, as leis do Pentateuco, né? Olha a delicadeza, a acuidade que existia, né? Porque o homem é o mesmo, desde essa época. O homem é o mesmo. Não, mas a gente não vai aplicar uma lei que de 2.000 anos atrás, que estava na Bíblia, de 3.000 anos, de 4.000 anos. É a mesma pessoa que está aplicando lei do Código Civil Romano. É a mesma pessoa. Quer dizer, se for Código Civil Romano, o nosso Código Civil é 90% igual ao Código Civil Romano. Aí pode aplicar. Agora, se for a lei de Deus, não, aí você não pode.
E aí pega e fala assim, não, não, é a lei de Deus, não a lei mosaica, que foi o cara que foi peitar o Gabriel. Ele falou, não, não, o seu cristianismo não é o correto, o meu é que é o correto. Parece o comunista. O comunista, ele fala, não, o comunismo dos outros é errado, nunca foi aplicado o comunismo. É o meu comunismo que é o correto. Não, não existe essa, cara. Jesus não falou que eu não vim para abolir a lei, eu vim aqui para cumpri-la. O que que é a lei? A lei é o Velho Testamento, cara. E o Velho Testamento está pautando ali, pautando 3:2:1. O que que ele está pautando ali? Ó, você tem que proteger o cara do bem. É a satisfação que uma pessoa de bem tem de ver um imundo, um encardido, um filho do diabo, receber o que ele merece. Ele vai receber o que ele merece, é o olho por olho, dente por dente, braço por braço. É isso que ele vai receber. Não é, ah, não, ofereça outra face. Não tem essa. Se você oferecer outra face para o bandido, ele vai seguir fazendo mal, infinitamente, até o fim. E é isso que ele faz. O que o escorpião faz, ele fica dando ferroada. Se você é o sapinho que atravessa o escorpião pelo rio, quando chegar do outro lado, ele vai te ferroar e fala, meu, eu te ajudei. Falou, mas é a minha natureza. Fazer a maldade é a minha natureza. Então eu não tenho como deixar um cara desse circulando entre as pessoas de bem. Você não deixa os lobos circulando entre as ovelhas. Você não deixa isso. Você tem que parar com isso. Você tem que brecar esse animal, o animal peçonhento. A serpente, você não larga ela circulando. Tem que dar fim para a serpente. Não deixaram a serpente ali circular? É a serpente, desde o começo, a serpente circulando entre nós e só causando problema. Os homens não. A gente pode dar um basta nisso. E quando você dá um basta, existe uma questão no direito criminal, na criminologia, que a pena, ela não ela tem várias vertentes a pena, vários prismas. Então ela tem que servir de exemplo, ela vai servir de exemplo. Pô, o outro criminoso, que o criminoso existe esse lado psicológico, né? Que mesmo o Noia, a gente já falou com o Dr. Charles, um dos maiores psiquiatras do Brasil, ele trabalhou com pessoal noiado, com bandidos. Ele conhece a psique criminológica. Ele falou, você pode notar que o Noia, ele muitas vezes ele comete crimes bárbaros, ele mata a própria mãe, mas ele jamais vai roubar droga na boca, na biqueira. Ele não vai peitar o dono da boca. Porque mesmo na loucura, na alucinação, ele sabe a violência. Ele respeita a violência. Ele não respeita a Deus, não respeita os homens, não respeita nada, mas a violência ele respeita. Então a violência, ela só deve ser utilizada para parar, brecar a outra violência, a violência do mal. Mas ela tem que ser utilizada. E aí o Gabriel, ele deu todos os argumentos para vocês, inclusive em hebraico. Né? Por que em hebraico? Porque é original. O Velho Testamento, quando eu vou procurar, eu tenho curiosidade, eu vou ver em hebraico. O Novo Testamento eu vou ver em grego. Como que é no original? E ele foi te dando aí para vocês. Ó, procura aqui, cara, tá aí na internet, você não precisa acreditar em mim. Vai lá, faz um estudo bíblico, é legal, é edificante, vai te fazer bem. É bem aos olhos de Deus, é bem aos olhos de tudo, cara. E aí você tem a justificativa na Bíblia, e aí você tem. E o pessoal já começou. Até quem falou ali, não, realmente, eu já vi ali nos comentários, não, realmente vocês têm razão. Realmente, sabe, você vai dando. Essa é a ideia que a gente fez hoje. A gente estava fazendo, o pessoal já estava falando, fala aí do Bananinha, que ele levou na cabeça, aí o Tarcísio já foi fazer bonito aí pro PT, foi falar, não, não, as tarifas. O PT ficou feliz com o Tarcisão, né? Como sempre. E o Bananinha levou uma fumbecada do pai, do Tarcísio, do Lula. Bananinha levou, essa semana o Bananinha conseguiu. Só que a gente falou, meu, de novo vamos falar desses caras? Não, vamos falar uma coisa pro faroleiro. O faroleiro, ele é um guerreiro. Você imagina um guerreiro templário, um cruzado. Agora você vai lá batalhar na Terra Santa, ou vai batalhar aqui na Península Ibérica, ou seja lá onde. Mas você não pode matar, hein? Se alguém for te dar uma espadada, você recebe a espadada, porque afinal está na Bíblia, não matarás.
É um argumento tão raso. Então, para o faroleiro, hoje a gente está passando toda a justificativa, porque o farol ele tem muito claro que ele vai fazer confisco alargado, confisco integral, absoluto, pleno, de todos os ativos e bens dos corruptos, narcos e mafiosos, tudo. De acordo com as normas internacionais, que o Brasil é signatário, tudo dentro da lei. Vai ser julgado, ampla defesa, mas vai ser confisco alargado, método europeu, italiano, rápido. É rápido, é de uma vez, pum! E depois, se a pessoa aprovar, ela recebe de volta, com juros, correção. A gente vai fazer recompensa, a gente vai fazer declaração de guerra, logo no começo, cara. É logo no começo, logo no primeiro dia. Não é o MBL que provavelmente vai assistir aqui, vai querer copiar um monte de coisa. A gente vai fazer dentro da técnica, dentro da lei, declaração de guerra. Pena de morte, não é pena de morte do Bolsonaro, que é da boca para fora, é só do beicinho. Depois fica lá chorando. Tava um vídeo dele. Não queremos impeachment de nenhum ministro do Supremo. A gente não quer nada de mal. Não foi isso, Gabriel, que ele falou? Não queremos nada de maldade. Eu quero só que me respeitem. Exato, exato. E é o seguinte, né? Até para dar um ponto nessa questão, para que vocês tenham em mente isso. Vou responder vocês depois nos comentários. Todo mundo que é educado, até quem é mal educado, eu vou responder hoje porque o tema gera problemas. Não, eu acho que quem é mal educado não tem que responder. Eu acho que a gente tem que bloquear. Boa. O faroleiro não é mal educado. Não, Quem é não mal é. educado é o cara que não merece a resposta. A gente não tá nessa, Gabriel. É importante isso. Não estamos pelo like. Eu espero que você que esteja assistindo, que é faroleiro, dê like. Para propagar. Não é o like para eu, pô, que legal, recebi like, eu sou gostoso. É non nobis domini, não é por nós, é por algo infinitamente superior. Então você compartilha, dá like, comenta. Agora, o cara que é mal educado, tá fora, cara. Você não pode, no nosso dojo, isso aqui é um ambiente sagrado. Eu não estou no estúdio, mas é como se eu estivesse. Então, isso aqui é um ambiente sagrado, meu. Para nós, é o nosso dojo. Você não entra no tatame dos outros com o pé sujo, com tênis, comendo banana, né, defecando. Você não faz isso. Você não vai na academia do outro e solta um barro, não dá descarga. Você não faz isso. Então, aqui no nosso tatame, não. Então, quem foi mal educado, já me avisa aí que eu mesmo já vou tirar. Eu mesmo já vou tirar, Gabriel. Você já me avisa aí. Não tem problema. Eu falo pelo seguinte, né? Às vezes a pessoa se emociona, então não é uma má educação nativa da pessoa. Ela ali na hora não sabe como argumentar e solta alguma coisa mais estranha. Mas é o seguinte, quando a gente volta ali, o texto anterior, né? Romanos 13, volte um capítulo, Romanos 12, Paulo nos diz o seguinte, olha, é a distinção entre a justiça pública, tá bom? Juízes, né? Uma burocracia, uma verificação das evidências para que aquela pessoa seja punida de maneira adequada de acordo com as suas ações, seus crimes, enfim. A vingança ela não é pessoal. Paulo diz, Romanos 12, 19, abra sua Bíblia, não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então a Bíblia, ela separa os papéis. Então quando a gente fala de Estado, da justiça, das leis, há uma aplicação da justiça de forma legítima e de forma adequada, ordenada, de acordo com uma retribuição às ações daquele indivíduo em particular. Não é deliberado, certo? Quando fala de mim, de ti, como cristãos, se você acredita no texto bíblico, se você é uma pessoa batizada, se você creu no Senhor Jesus, você não busca vingança. Você vive pela misericórdia, pela graça, você foi alcançado por Deus. E isso, esse modelo, que aponta inclusive para um rapaz que estava perguntando aqui, Lucas 6,29, e aí? Você não vira o outro rosto depois que o cara te dá um tapa do outro lado? Se o cara exigir a sua túnica, você não dá também para ele a capa? Sim, sim, você também faz isso. E essas coisas elas não entram em conflito umas com as outras. Porque o que acontece? Nós estamos falando sobre uma perspectiva legal, certo? E nós estamos falando da perspectiva da prática cristã do dia a dia. Eu não vou ativamente buscar alguém que fez mal para minha família, beleza. Então eu vou fazer como um traficante faz. Eu pego um 38, vou lá na casa da pessoa e encho a cara dela de bala.
É assim que hoje é feito. Não existe pena de morte para reparar, como o Arthur mesmo comentou, crimes que são cometidos contra mim e contra ti. Mas vai fazer alguma coisa. Você comentou brilhantemente. Alguém que é um nóia lá, o cara tá muito louco de droga, é capaz do cara encher a mãe de porrada, mas vê se ele vai lá na biqueira lá pegar uma droga lá sem ordem dos caras. O que acontece com ele? Ele sabe da violência, não é? Então, esse modelo, ele protege a sociedade dos abusos, da barbárie. Tem que ter olho por olho no final do dia, para que você tenha uma reciprocidade de acordo com as ações daquela pessoa. Mas não pode ser fora de contexto. A gente não está defendendo aquele inchamento. É um negócio pontual, cara. É raro, não é todo mundo que tem que sofrer com isso. Não estou defendendo isso pro cara que rouba um pacote de traquinas no supermercado. Esse cara vai ser punido.